Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, amigos que visitam esse canal. Este é o primeiro vídeo de um novo canal que eu estou abrindo, que vou tratar somente sobre temas cristãos, religiosos, textos teológicos da Igreja Adventista. São bem-vindos aqui, evangélicos, católicos, todos vocês que entrarem no canal. Entretanto, vamos tratar mais especificamente sobre algumas questões relacionadas à Bíblia, Palavra de Deus, aquilo que entendemos ser os escritos proféticos de Ellen White e questões de terceira ordem, e é nesta hierarquia que os textos devem ser considerados: Bíblia, Espírito e Profecia, Manual da Igreja e outras resoluções. E a prática dentro da Igreja. A gente percebe que a Igreja, afinal, toda a sociedade ocidental, oriental, ou toda a humanidade vem passando por diversas mudanças profundas. E isso tem afetado o comportamento, também o pensamento. Aliás, o comportamento é fruto do pensamento. E essas mudanças, elas têm estado presentes na vida diária das pessoas. E nós, cada vez mais, vemos choques de ideias e pensamentos. Então, o nosso objetivo é se ater à pureza do texto. Eu me coloco aqui de forma humilde, mas desejoso em conhecer mais. E o parâmetro sempre é o texto, a fonte. E que não haja dubiedade, dúvida, interpretação maliciosa. O nosso interesse é a busca da verdade. Em especial, neste vídeo, eu gostaria de tratar sobre uma prática que vem muitas vezes do membro individual, mas pode representar uma coletividade dentro da Igreja Adventista. E as minhas considerações, elas vão partir de uma frase que eu ouvi dentro da Igreja Adventista de um membro e de um líder. Mas ela representa, de uma certa forma, um pensamento vigente, corrente dentro da Igreja Adventista. Então, o nosso vídeo, ele vai tomar como base o livro O Grande Conflito, capítulo 32, da grande composição do livro, que nós sabemos, o livro original tem 40 capítulos, e nós estamos estudando o 32. Este 32º é intitulado Armadilhas de Satanás. E eu estou tomando o livro original, publicado em português. Ele aqui já foi feito em mais de 1.600.000 vezes aqui no Brasil, em português. Digo, de publicações ou impressões, né? Esse é o termo. Exemplares vendidos, tá? Então, cada livro é uma replicação do original, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. A tradução é do Guilherme Stein Jr. E a gente, publicado no ano de 2018, 18ª impressão. A tiragem acumulada, então, como anunciei, 1.610 exemplares. 1.610.000 exemplares. 43ª edição, tá? De 2018. Então, eu vou seguir esta versão.
E aí é o seguinte, o tema deste vídeo segue a fala de um irmão, responde a fala de um irmão. Certo irmão, me abordou questionando e depois já fiquei sabendo que ele fez isso com outros pregadores. Ele chegou no final de um culto de domingo, onde eu apresentei também do livro Grande Conflito, O Juízo Investigativo, e eu apresentei uma série de exemplos que têm acontecido no meio da igreja para ilustrar a seriedade do tema. E nada melhor do que a gente estabelecer uma autocrítica. E então, a fala deste irmão, ele se dirigiu a mim, questionando o tema e a forma com que eu expus a mensagem, sempre fazendo um alerta a partir dele de que há sempre uma manifestação de crítica à situação atual da igreja. E este irmão se dirigiu a mim, mas também eu fiquei sabendo a outros pregadores de que não se pode pregar isso no púlpito. Para a igreja não pode pregar isso, irmão. Ou qualquer tipo de questionamento pressionando você a não pregar certos temas. E a minha resposta vai ser dentro do livro O Grande Conflito. Então eu vou fazer diferente. Eu vou analisar alguns tópicos para responder isso, para justificar em que base pessoas assim como esse irmão têm se levantado dentro da Igreja Adventista e elas têm sido uma espécie de voz que limita a qualidade do sermão e a firmeza do sermão, ou dos sermões proferidos. E nós temos também, então, uma linha tendente, predominante dentro da Igreja Adventista, de cada vez mais sermão, amor, onde você não pode mais repreender, a partir até do Espírito de Profecia, a conduta da igreja ou dos membros. E uma força vem tomando o seio da igreja, tanto a partir da liderança pastoral, anciãos movidos por essa força, por essa limitação imposta pelo seu público, e muitos pregadores têm acondicionado sermões, desculpe do termo, Nutella, amor, ou pregar aquilo que a igreja gosta e que faça todo mundo sair se sentindo bem. É importante esse tipo de sermão? É, mas nem sempre. Nós vivemos em tempos proféticos, nós precisamos de sermões mais realistas a partir da autoanálise que Ellen White faz a respeito dos tempos proféticos em que a igreja viveria e estamos vivendo. Então, lendo aqui, página 530, vou iniciar pelo final do capítulo. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Os dois últimos parágrafos do final do capítulo 32, que tem o título Armadilhas de Satanás. Ou seja, o crente mais fraco, mas que está em Cristo, ele pode enfrentar uma hoste satânica. É o que está escrito aqui. Unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos poderemos achar-nos seguros. E lá diz, ninguém, no último parágrafo, ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Tem muita gente que vem para a Igreja Adventista e, infelizmente ou felizmente, com alegria nós recebemos os irmãos que já foram das igrejas evangélicas com o segmento pentecostal. E esses irmãos, muitas vezes, eles trazem maneirismos para dentro da Igreja Adventista. E eles querem representar o estilo do sermão,
a qualidade do sermão, e eles entendem que nós devemos pregar. Esses irmãos trazem esse ranço da prática pentecostal, que as igrejas pentecostais ou neopentecostais, as igrejas tradicionais evangélicas que guardam o domingo, elas são aquelas igrejas que tratam muito bem o seu membro. Dificilmente se ouvirá de um púlpito destas igrejas um sermão impactante contra o pecado, chamando-o pelo nome. E esses irmãos vêm para a igreja adventista e eles querem estabelecer a linha base para os sermões que nós precisamos pregar dentro da igreja adventista e fora da igreja adventista. Então, o que eu quero dizer para estes irmãos, e eu respondo a este irmão também que me repreendeu dizendo que eu não poderia pregar, porque é um sermão que saía da linha, aquela linha amor, amor, que é esta tendência evangélica pentecostal. Pregar sermões que a igreja sai exultante. Aqueles maneirismos também. Devemos dizer amém, forte. Devemos cantar os hinos animadamente, sim. Mas a gente percebe também que quando esses irmãos vêm para a igreja adventista, eles trazem consigo estes ranços pentecostais. Não estou aqui falando contra os pentecostais. Os irmãos pentecostais são bem-vindos sempre. Mas a igreja adventista tem a sua doutrina pura, com base na Bíblia, sem deixar nada de lado, inclusive os 10 mandamentos. Coisa que, infelizmente, os pentecostais e outras igrejas tradicionais fazem, e o ponto de fé, o ponto de chave de mudança profética para os últimos tempos será o sábado e o domingo. O sábado versus domingo. Então, o sábado não foi pregado na cruz, o sábado continua valendo. Mas eis que irmãos vêm da igreja pentecostal, igreja evangélica pentecostal, e trazem esses ranços, inclusive a forma de nós não podermos pregar verdades bíblicas e verdades do Espírito e profecia. Ninguém sem oração se encontra livre desse perigo, ou seja, nós temos que nos postar humildemente diante da palavra de Deus. Ali estão reveladas as armadilhas do tentador, e é sobre isto que trata este capítulo. E os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. Somente pode se resistir com êxito a Satanás e aos instrumentos que ele usa dentro da igreja adventista e fora da igreja adventista, quando o crente se postar de forma humilde e com oração diante da palavra de Deus, obedecendo-a. Aí nós poderemos resistir aos ataques de Satanás. E muitas vezes estes ataques, eles acontecem a partir de uma instrumentação humana. Satanás, ele é perito, aqui diz o último parágrafo deste capítulo, em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista nossa sujeição, nossa submissão a Deus. E é o que ele fala. Não devemos retirar trechos da Bíblia, não devemos condicionar o que o pregador vai pregar, a não ser que ele esteja pregando heresia, torcendo a palavra de Deus. Mas querer estabelecer a linha de medida de observação e chamado à repreensão que cada pregador é tocado pelo Espírito Santo deve fazer, você querer ser a régua que mede a repreensão, eu acho que é exagerado por parte de certos membros que são defensores da igreja amor, daquela influência pentecostal, que eles usam os termos desta maneira, irmãos, adventista, que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Mas esta menina, ela é repreendida. O povo de Israel sempre foi repreendido pelos profetas. E nós hoje somos o Israel moderno e somos repreendidos pelos profetas. Precisamos ser como igreja, individualmente e coletivamente. E um dos primeiros ardis, voltando ao capítulo,
que eu quero citar é o seguinte: a dúvida. Há muitos irmãos que são simples no saber, mas demonstram humildade e dizem que nada sabem. Do mais douto, mais humilde, intelectualmente falando, nós devemos nos postar que nada sabemos. O fato, inclusive, de eu estar aqui neste vídeo é nesta condição, de estudar o que está escrito, sem torcer, citando ipsis literis o que está escrito. E uma das armas satânicas utilizadas é a dúvida. E, incrivelmente, o perfil que eu citei no começo deste vídeo, de irmãos que buscam repreender o tipo de mensagem que é pregada à igreja, são pessoas que trabalham dentro da congregação colocando dúvida. Eu me recordo até, infelizmente, desta mesma pessoa, que numa tarde, uma vez, tínhamos um painel sobre saúde. E ali tinha vários profissionais de saúde, e era uma reunião sobre saúde a partir da perspectiva da mensagem adventista. Nós, como adventistas, não comemos carne suja, carne imunda, porco, camarão e outras aves que a Bíblia relata muito bem sobre isso, o que podemos comer ou não. De forma geral, não é proibido se comer carne. Mas as pessoas que vivem nos últimos dias como nós, vivendo aqui no século 21 e 2023, nós chegamos já no tempo em que, como adventistas, devemos buscar uma essência no princípio alimentar, com base naquela alimentação que Deus liberou para o casal Adão e Eva se alimentarem. Frutas, sementes, flores, algumas flores podem ser comestíveis, verduras. E ali não há menção de carne. Deus liberou o uso da carne quando Noé precisou, então subsistir depois do dilúvio, porque toda a vegetação tinha morrido. Então nos é proposto nos últimos dias, principalmente eventos da igreja, em que nós nos alimentemos com alimentos não cárneos. O membro que se batiza, quando ele ainda come carne, a gente não vai ficar pegando no pé dele, mas durante a sua convivência com a igreja, ele deve saber da reforma alimentar que nós devemos fazer. E um dos alimentos que nós devemos pensar em abandonar é a carne. Existem outros tantos na reforma alimentar. A reforma do remanescente de Deus, que resistirá até os últimos dias, ou perto dos eventos da volta de Cristo, será um povo reformado, na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se alimentar, na maneira de se conduzir em todos os âmbitos da vida. Mas voltando ao aspecto, e eu lembro daquela ocasião então, que este irmão, no meio da palestra, fez perguntas que o teor destas perguntas era colocar em xeque, inclusive, a proposta da reforma alimentar. Você via nas perguntas que existia um teor de cinismo, um teor de pura crítica. E aqui eu respondo, então, a pessoas que se colocam contra certas pregações que a igreja precisa ouvir, certas verdades que a igreja precisa ouvir. Dizer que o seguinte, uma das características das pessoas que fazem parte deste grupo, do amor, do crente Nutella, do adventista Nutella, e o adventista Nutella pode ser um membro, pode ser um ancião, pode ser um pastor. Essa onda moderna que vem tomando a igreja,
Lá na página 527 desta edição, 43ª, diz assim: ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. Tem pessoas que se apegam à descrença. E é objetivo de Satanás, lá na página 526, no primeiro parágrafo, é esse objetivo que Satanás procura realizar: causar dúvida sobre Deus e a sua palavra. Ou seja, de que forma destruir a confiança em Deus e na sua palavra. E uma das formas, muitas vezes, é impedir, é pressionar, é anular, é cancelar aquele pregador que fala a verdade. Uma coisa que tem sido tendente no meio adventista: os grandes pastores têm sido removidos dos canais de comunicação da Novo Tempo, de grandes igrejas. Recentemente eu fiquei sabendo por um canal alternativo da igreja. Quando eu falo canal alternativo, é um canal que eu sei que o seu comunicador é adventista e prega a mensagem adventista. Ele disse que o pastor sênior, pastor principal do campus UNASP São Paulo, foi removido por causa de um sermão que ele pregou, um pouco mais firme contra a ideologia de gênero, contra os pecados pontuais do mundo moderno que estão entrando na igreja. Uma ala da igreja se sentiu incomodada com o pastor e houve uma pressão e ele mudou. Foi para uma igreja do interior. Existe uma pressão. Comunicadores e pregadores têm sido tirados dos meios de comunicação que representam a igreja e que representam a filosofia adventista, e isso tem tomado conta desde os meios de comunicação até as igrejas. E este irmão que prega amor, amor, e que repreende pregadores dizendo para eles que não se pode pregar isso, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Estas figuras são pessoas que colocam em dúvida a palavra de Deus. Satanás está à frente do grande exército dos que duvidam, página 526, e trabalha em sua máxima força para aliciar pessoas para as suas fileiras. E eu lembro-me naquela tarde, este mesmo irmão colocava em dúvida a teologia, fazendo perguntas específicas sobre o uso da carne e outras coisas, que tinha um teor sarcástico, cínico. E outra coisa, o que diz aqui Ellen White: ele então trabalha ao máximo, Satanás, para arregimentar em suas forças, em suas fileiras, em seus batalhões, pessoas que duvidam, que são hábeis em duvidar. E olha o que diz aqui a afirmação: duvidar está se tornando moda. Ou seja, pessoas ignorantes, elas não sabem explicar, não conhecem com humildade o que está escrito, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia, lembrando bem aqueles de plantão que entrarem neste canal, o Espírito de Profecia, a Igreja Adventista crê no Espírito de Profecia, tanto dos profetas como nos espíritos, ou no dom de profecia que é dado aos jovens e prometido aos jovens em Malaquias, em Zacarias, em todos os profetas maiores e menores. Ao povo de Deus é prometido o dom de profecia. Quando não há profecia, o povo se corrompe. E hoje também, modernamente, quando não falamos das profecias e não pregamos das profecias, o povo se corrompe. E hoje existe uma plateia que está pressionando os pregadores a não pregarem sermões contundentes e originais a partir da palavra de Deus, do Espírito de Profecia. Portanto, o dom de profecia é um dom que a Igreja Adventista crê, e o Espírito de Profecia, que são os escritos de Ellen White, são comentários, são elucidações, são visões registradas
E ela nunca disse que os escritos que ela fez ocupam o lugar da Bíblia. A Bíblia está em primazia, em patamar elevado e primeiro e supremo, a palavra de Deus. Irmãos, continuando, outros pontos são citados como armadilhas de Satanás. E este capítulo fala sobre vários tipos de armadilhas. Fala sobre a ciência, sobre vários pontos. E outra coisa, para quem prega que a igreja deve ser mais liberal e que a igreja deve ser mais calma, que os sermões devem ter mais cuidado, aqueles sermões que não podem ser fortes para satisfazer a igreja. Lá na página 522, olha o que diz: ao brado de liberalidade, aquela ala da igreja que clama, você está batendo muito na igreja. Já ouvi estas frases de um outro líder, outra líder. Sermão que bate na igreja. Estas pessoas são os liberais. Ao brado de liberalidade, os homens se tornam cegos aos ardis do adversário, enquanto ele se acha em todo o tempo trabalhando com perseverança para a realização do seu objetivo. Ao ser bem-sucedido em suplantar a Bíblia por sermões Nutella, ou Nutelas, sermões amor, que a igreja saia contente, que não bata na igreja, expressão que eu já ouvi. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Ou seja, a igreja hoje está disposta a ouvir para aqueles que não estão querendo uma reforma, um reavivamento, buscando tirar os pecados da vida. Esta igreja quer se conformar com o mundo e ela quer o quê? Ouvir sermões gostosos, apetitosos aos ouvidos e à alma, que afogue a consciência. E não, eles querem sermões que não despertem a consciência para o pecado individual e coletivo. Ao ser bem-sucedido em suplantar a Bíblia por meio de especulações humanas, estas especulações, pregue-se qualquer coisa, faça a igreja rir. A lei de Deus é posta de parte e as igrejas se encontram sob a servidão do pecado, ao mesmo tempo em que declaram estar livres, ou estar fomentando lideranças livres, com grande senso de liberalidade, passando por cima da palavra de Deus e da lei de Deus. Muitos dentro da igreja, eu também sou cientista, sou pesquisador, mas sempre valorizei a importância original do texto, o que a palavra de Deus diz. E a verdadeira ciência é aquela que afirma a Bíblia e não contradiz a Bíblia. Você pode ser cientista e cristão, mas quando a ciência toma lugar da palavra de Deus, aí nós vemos problema. E esta tem sido uma armadilha muito utilizada por Satanás. Todos os que negligenciam, página 523, todos os que negligenciam a palavra de Deus a fim de estudarem conveniências e expedientes humanos, para que se não achem em desacordo com o mundo, estejam politicamente corretos com o mundo, as leis, as tendências, as ideologias, serão deixados acolher por Deus estas pessoas dentro da igreja que querem esta ala predominante que ela vem aumentando cada vez mais. Isso é profético, porque os que se salvarão são chamados de remanescente. Há um remanescente dentro da igreja.
Deus diz que estes que querem e amam a liberalidade serão deixados acolher a condenável heresia em lugar da verdade religiosa. E então, lendo e verificando com calma, logo no começo também, né? Muitas vezes, esta ala da liberalidade, por que ela precisa garantir sermões mais tranquilos, não condenatórios aos pecados da modernidade? Porque esta ala liberal, ela é amante dos prazeres. Ela é amante do hedonismo, do culto ao prazer. Ela assimilou esta tendência. Veja, quando a gente tem uma era da tecnologia, onde a tecnologia fornece para você muita comodidade e conforto, carros automatizados, o celular, que você é um instrumento, é um dispositivo que você tem lá dentro um banco, você tem lá um gravador de vídeo, um gravador de áudio, você tem uma biblioteca de informações, acesso à internet, você tem acesso a diversas plataformas que te interessam como profissional ou como usuário comum. Isso traz uma comodidade, traz uma geração, inclusive, de pessoas já mais experientes que amaram e amam a comodidade. Pessoas que vão sendo educadas, imagine, se os mais velhos estão assim, imagine os mais novos, que foram criados, são chamadas a geração da virtualidade. Então, Satanás, ele facilmente tem um público que é atraído e que é coordenado e que é manipulado pela satisfação do apetite ou alguma forma de condescendência própria, página 519 no final do primeiro parágrafo. Embotando assim a sua sensibilidade, de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que mais necessitam aprender. Sempre dentro da igreja houve uma classe, um pouco mais no segundo parágrafo, lá no meio do segundo parágrafo. Sempre houve uma classe que, mostrando-se, embora muito piedosos, aparência, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Por exemplo, nomes que são colocados em pregadores que pregam, que propagam a mensagem original a partir da Bíblia, a partir do Espírito de Profecia. Esses pregadores, eles são chamados de extremistas. Já ouvi de pastores, perfeccionistas. Esta é a onda que muitas vezes pastores, o pastor do seu distrito, tem anulado esse pregador, tem anulado essa pregadora, que prega a verdade a partir da Bíblia, em primeiro lugar, depois do Espírito de Profecia, que interpreta corretamente o manual. Criam esses termos para anular você, para cancelar você na sociedade local. Você é chamado de extremista, perfeccionista, quando você quer seguir o que está escrito no amplo e farto material que nós, como adventistas, temos. Hoje também vemos um estado de letargia e preguiça na maioria dos membros em não estudar os livros que temos para estudar. Não estuda a Bíblia, não estuda a lição de escola sabatina, não estuda Espírito de Profecia, fica só em contentamento, fica tranquilo com o sermão que recebe no sábado. Chega na escola sabatina, não abre a boca porque não estudou. Você é chamado então, hoje está na moda dentro da igreja, arranjar termos para calar a sua boca. Extremista, irmão, você é extremista. Irmão, você é perfeccionista.
querendo dizer que nós não alcançaremos a perfeição, ou estaremos perto da perfeição de Cristo, do caráter de Cristo quando formos para o céu. Nós precisamos lutar, nós precisamos querer. Isso tem que ser real na nossa vida. É certo que somos justificados pelo sangue de Cristo, mas isto não implica em que nós não vamos fazer o nosso esforço, a nossa parte, o nosso comprometimento, a nossa união com Cristo. O nosso amor com Cristo, ele tem que ser fiel. Ele não pode ser prostituto em nome de uma fraqueza que eu possa ter, uma vontade. Porque a relação que eu tenho com Jesus é uma relação, espiritualmente, ela é como se fosse uma relação conjugal. Você diz que ama uma pessoa, você não vai sair com outra. Você vai ser fiel, você vai respeitar o seu voto. Muitas vezes você recebe até uma tentação de alguém a cometer um pecado contra o seu cônjuge, mas você resiste em nome do seu voto, do amor que você tem, dos momentos que você tem, dos filhos que você tem, do nome que vocês têm. Alguma coisa, algum item pode te salvar a não cometer o pecado. Há uma luta para isso. Então, amigos, crentes, então adventistas, termos são arrumados hoje para anular a voz dos verdadeiros pregadores. Extremistas, perfeccionistas. Outro termo comum aí na sociedade em geral, fundamentalista. Quem é o fundamentalista? É aquele árabe terrorista. Somos às vezes chamados de fundamentalista. São termos com o objetivo de cancelar, de anular a sua voz, fazer com que você se sinta, nossa, eu sou extremista, eu sou perfeccionista, eu sou exagerado. A posição que somos chamados a ocupar é a posição de equilíbrio. E quando um membro deste, que é a voz da verdade, ele recebe esta classificação, muitas vezes ele pensa em parar, em rever, porque é um termo forte. Mas até que eu compreendesse esta estratégia, eu fiquei ruminando intelectualmente, espiritualmente sobre estas questões e identificar como uma estratégia dos inimigos daquela classe liberal presente em número maior dentro da igreja. E é por isso que essa classe liberal, quando não aceita Cristo completamente, ela, nos finais dos tempos, é esta classe que vai te entregar para as autoridades. Quando a perseguição for aberta ao povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Estas pessoas aqui no capítulo, ou na página 519, no capítulo 32, Armadilha de Satanás, diz aqui, estas pessoas, que são os liberais, elas são as pessoas que fazem parte da mão direita de Satanás. Tais pessoas são a mão direita de Satanás. Os acusadores dos irmãos não são poucos. Chamam você de extremista, de perfeccionista. E estão sempre em atividade quando Deus está a operar e seus servos lhe estão prestando verdadeira homenagem. Estas pessoas que querem rotular você de extremista e de perfeccionista, dizendo que você é radical quando defende o que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, estas pessoas, olha o que diz, eles darão interpretação falsa às palavras e atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Eles torcem o que você prega. Eles torcem a sua conduta. Eles fazem rodar dentro da congregação e da igreja muitas falas falsas a seu respeito. Então, meu apelo aqui ao irmão sincero e fiel, aquele que é fiel e sincero dentro da igreja adventista, continue no seu caminho, não desista.
Seja leal à verdade que você conheceu. Não permita que estes instrumentos que constroem armadilhas dentro da igreja coloquem dúvida na sua cabeça. A palavra de Deus está aberta para você estudar e ela é clara. O Espírito de Profecia, a maioria das passagens que você precisa entender para ser salvo, elas são claras. E nós estamos num tempo em que nós precisamos ser repreendidos, porque em nós, humanamente, não habita bem nenhum. Nós temos que sempre estar desconfiando do próprio eu. Ora, se isso é assim, nesta mesma condição estão os meus irmãos que comungam da fé adventista ou de uma fé cristã. E nós precisamos constantemente de saber que os nossos pecados estão perdoados e se eles precisam ser chamados pelos seus nomes, assim precisaremos chamar. Através do púlpito, através da palavra de Deus, através do Espírito de Profecia, através de uma mensagem cantada, através de uma circunstância pessoal, através de alguém no meu trabalho, através de alguma voz Deus falará para você que você está errado. E assim como o apóstolo Paulo diz que não há desculpas para os testemunhos do cristão. Não há desculpa. Se os cristãos não pregarem para o ímpio, o próprio ímpio tem como fonte de pregação da verdade a natureza e como Deus tem operado benevolências na sua vida. E os ímpios não são desculpáveis diante de Deus. Imagine os crentes que ouvem a palavra de Deus, os adventistas que ouvem sermões após sermões, que estudam lições de escola sabatina após lições. É sua obra representar falsamente os intuitos de toda ação verdadeira e nobre deste grupo liberal dentro da igreja. Fazer circular insinuações a respeito de pregadores fiéis e despertar suspeitas no espírito dos inexperientes, dos cristãos novos que vêm para a igreja, arrastando toda uma opinião pública da localidade contra a pessoa. De todo modo imaginável, procurarão fazer com que o que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. Ou seja, aqueles que pregam a verdade dentro da igreja serão tidos como radicais. Estas pessoas, estes pregadores fiéis à palavra de Deus, estão sendo radicais, estão fazendo mal à igreja. E lá no terceiro parágrafo da página 519 diz o seguinte: o procedimento destas pessoas que tentam criar um cancelamento contra aqueles que são fiéis à função do púlpito do pregador. O verdadeiro pregador, ele é fiel à palavra e ao Espírito de Profecia. E estas pessoas que querem desmoronar a confiança do verdadeiro pregador, daquele membro fiel a Deus, o procedimento deles, destas pessoas que fazem parte do maior grupo dentro da igreja adventista hoje, Ellen White diz, seu procedimento, na passagem da página 519 para 520, seu procedimento assemelha-se ao de Satanás, o odioso caluniador, o acusador de nossos irmãos, Apocalipse 12:10. E aquilo que eu falei de pessoas que vêm de outras igrejas, e aí pode vir de outra igreja, de outro lugar, e pode ser membro de terceira, quarta geração. Se não estiver defendendo a verdade, ele também se corrompeu. Mas é o seguinte, aqueles que vêm para a igreja, olha o que Ellen White diz. É plano seu, de Satanás, levar para dentro da igreja elementos insinceros, não regenerados, que incentivarão a dúvida e a incredulidade, estorvando a todos os que desejam ver a obra de Deus progredir. E com ela queiram avançar. Muitos que não têm a fé verdadeira em Deus ou em sua palavra, concordam com certos princípios da verdade, certos, e passam por cristãos. Lobos em pele de cordeiro.
e assim estão aptos para introduzir seus erros, seus pensamentos, como doutrinas das Escrituras. Para o vídeo não ficar longo, vou parando por aqui. Teremos mais vídeos neste caráter, abordando vários temas dentro da Igreja Adventista. O meu objetivo não é atacar pessoas. Meu objetivo é combater o erro através das ideias que as pessoas manifestam. Infelizmente, das ideias eu preciso falar. Inclusive, quando eu falei de irmão, de irmã, eu disse de forma em que a pessoa não pode ser identificada. Grande abraço para vocês, Deus abençoe, tudo de bom. E vamos aqui, quem se interessar, se inscreva, curta, compartilhe. Deus abençoe a todos, irmãos adventistas e outros irmãos que estiverem por aqui, irmãos cristãos. Deus vos guarde.